Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo, continuando com a escola literária Arcadismo, mas vamos enfocar os seus autores, Boccagi e Tomás Antônio Gonzaga. Eu sou a professora Marcela e espero você para conhecer dois dos grandes nomes da literatura mundial e um dos grandes da literatura brasileira, que tem uma das obras mais conhecidas no Brasil e mundo afora. Boccagi é português, Manuel Maria do Boccagi, e assim como Tomás Antônio Gonzaga, que nós vamos enfocar nesse vídeo, é um Arcade que trouxe para a literatura princípios do pré-romantismo. Então a gente vai ter que entender o que são esses princípios e como que a obra dele consegue estar situada no arcadismo cronologicamente e também antecipando alguns valores da escola literária que só viria no século seguinte. Os autores Arcades, de modo geral, vão ter uma característica que vai ser absolutamente comum na obra deles, que é o pastoralismo. A gente viu no vídeo de arcadismo anterior que os autores vão assumir essa postura. Esse pastoralismo vai ficar evidente não só no modo como eles se colocam, mas também no nome que eles assumem. Então é muito comum a gente ver esses autores assumirem um pseudônimo. No caso do Boccagi, esse pseudônimo é Eumano Sadino. Isso significa que nas obras, quando ele dialoga com uma mulher, com seu interlocutor, de modo geral uma mulher, o seu eu lírico é um pastor, cujo nome é Eumano Sadino. A obra do Boccagi é bastante formalista, porque ele presta uma homenagem a Camões. E como a gente já viu lá no vídeo de classicismo, é um poeta absolutamente formalista, que vai valorizar, por exemplo, versos decassílabos, que vai valorizar o soneto, que vai se preocupar com rima. Então, embora o arcadismo tenha uma linguagem mais fácil, mais fluida do que os classicistas, do que os poemas do Camões, por exemplo, a gente vai encontrar esse elogio, uma espécie de culto à obra camoniana por meio da estrutura que o Boccagi vai seguir. A obra dele vai deixar evidente uma temática arcade, que é a fuga para a natureza, a fuga para o campo, e a natureza como lugar bonito, conhecida na literatura arcade como locus amoenos, mas ele vai criar um conceito novo. Esse conceito é o locus horrendus. Então, se locus amoenos, lá na literatura arcade, é a ideia de fuga para o campo, porque a natureza é um lugar belo, o locus horrendus vai trazer a ideia de lugar horrível, que traz sofrimento. Esse é um princípio romântico, o sofrimento amoroso, uma tentativa de fugir da vida, porque o sofrimento que ela traz é insuportável e aparece aí a ideia da morte, da agonia como foco dentro da obra Arcade do Boccagi. A gente vai enxergar isso dentro de uma poesia para ficar mais evidente. Olha, Marília, As Flautas dos Pastores é o título da poesia. Quando uma poesia não tem um título proposto pelo poeta, comumente se coloca o primeiro verso como título. Então, olha, Marília, As Flautas dos Pastores é o primeiro verso dessa poesia. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Olha o Tejo a sorrir-se, olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Então a gente vai enxergar aqui uma temática bastante arcade. Por exemplo, pastores, então a presença do pastoralismo, a gente vai encontrar a presença da natureza, o rio, a gente vai encontrar o vento, zéfiros, a gente vai encontrar as flores, a gente vai encontrar planta, a gente vai encontrar borboleta. Então, todas essas palavras formam um ambiente bucólico, que é uma palavra que vai definir o arcadismo. A gente pode prestar atenção também na estrutura. Então, por exemplo, a gente vai enxergar aqui uma rima dentro da obra do Boccagi. Pastores rimando com flores, cadentes rimando com sentes, amores com cores, ardentes com inocentes. A gente vai enxergar aqui
a presença de um soneto, ó. São 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos, que é o que caracteriza o soneto. Então, encontramos um poema formalista, que é o que a gente vai enxergar na obra do Boccaccio. Do outro lado, a gente vai perceber como os conceitos pré-românticos vão aparecer na obra desse autor. Continuamos percebendo que se trata de um soneto 4433, porém, a gente vai, lendo as 2 primeiras estrofes, perceber uma mudança de temática. Apenas vi do dia a luz brilhante, lá de Túbal, no empório celebrado. Em sanguíneo caráter foi marcado pelos destinos, meu primeiro instante. A gente já vai enxergar aqui a presença dessa palavra sanguíneo. Aos 2 lustros, a morte me roubou, terna mãe, teu doce agrado. Segui Marte depois, e enfim meu fado, 2 irmãos e do pai me pôs distante. A gente vai enxergar, dentro dessa estrofe, uma temática de sofrimento, uma temática então do locus horrendus. Então a gente vai enxergar aqui palavras que nos remetem a isso. A distância, ó, longe da pátria, longe da aventura, lágrimas. A gente vai ver que ele fala de novo aqui de sepultura, então a temática da morte aparecendo. Nós também vamos enxergar isso na obra do Tomás Antônio Gonzaga, que é um brasileiro. Então, Tomás Antônio Gonzaga foi um inconfidente, participou ativamente do processo conhecido como Inconfidência Mineira, uma tentativa de separação de Minas Gerais do restante do país para fugir dos impostos cobrados por Portugal. Seu nome de pastor é Dirceu, assim como Boccaccio tinha um, ele também tem. E a sua obra, que é a Lira, uma das mais famosas, se não a Lira mais famosa em língua portuguesa, se chama Marília de Dirceu. Marília é um codinome para Maria Doroteia, uma moça por quem ele se apaixonou, uma menina de 15, 16 anos, quando ele já era um homem bem mais velho. Esse amor nunca foi realizado efetivamente, embora Gonzaga quisesse pedi-la em casamento, porque como inconfidente houve a delação e os participantes foram presos, foram degredados, Tiradentes foi decapitado em praça pública e eles tiveram que se separar. Então a obra dele, graças a essa questão histórica, vai ficar marcada locus amoenos pela presença de Marília. Então a gente vai enxergar quando ele está perto dessa moça, presença do ser amado, né, da Maria Doroteia, cujo codinome é Marília, a gente vai enxergar uma obra arquetípica. Isso porque ele vai convidar essa mulher para ir para a natureza com ele. À medida que eles se separam e que ele é degradado para a África, a gente vai ver a presença do locus horrendus por causa da saudade do ser amado, por causa da tristeza que a falta do ser amado vai provocar. E, lógico, a temática do sofrimento amoroso e do escapismo, do desejo de morrer, que, como eu já havia dito, só vai ficar evidente no romantismo, no século seguinte ao arcadismo. Então, a obra do Tomás Antônio Gonzaga também tem características pré-românticas, assim como a do Boccaccio. A gente vai enxergar essas características dentro dessa poesia que ele fez para Marília. Então, um poema arquetípico. Vejam só. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. A gente vai enxergar dentro dessa estrofe ele se apresentando para o ser amado. Ele, Dirceu, se apresentando a Marília, dizendo que tem casa própria, que não vive de ser pastor, né? Que tem casa própria, que não precisa trabalhar, que tem legume, fruta, azeite, que tira o leite das ovelhinhas. Então ele se apresenta como uma pessoa de posses. A gente enxerga aqui um poema arquetípico graças à ideia do locus amoenos presente dentro dessas estrofes. Além disso, a gente vai enxergar a temática do bucolismo.
a natureza como cenário belo, né, maravilhoso, trazendo a presença de sentimentos positivos. Por outro lado, a gente não vai enxergar essa temática depois que o casal se separa e ele é degredado do país. Uma poesia muito mais longa aqui, mas que vai ficar evidente o locus horrendos. Meu sonoro passarinho, se sabes do meu tormento e buscas dar-me cantando um doce contentamento, ah, não cantes mais, não cantes. Se me queres ser propício, eu te dou em que me faças muito maior benefício. Ergue o corpo, os ares rompe, procura o porto da estrela, sobe a serra, e se cansares, descansa num tronco dela. Toma de Minas a estrada na Igreja Nova, que fica ao direito lado, e segue sempre firme a Vila Rica. Entra nesta grande terra, passa uma formosa ponte, passa a segunda, a terceira, tem um palácio defronte. Ele tem ao pé da porta uma rasgada janela, é da sala aonde assiste a minha Marília bela. Para bem a conheceres, eu te dou os sinais todos do seu gesto, do seu talhe, das suas feições e modos. O seu semblante é redondo, sobrancelhas arqueadas, negros e finos cabelos, carnes de neve formadas, a boca risonha e breve, suas faces cor-de-rosa, numa palavra a que vires entre todas mais formosa. Chega então ao teu ouvido, dize que sou quem te mando, que vivo nesta masmorra, mas sem alívio penando. Então a gente percebe uma poesia muito bonita, é um texto lírico, em que ele sente muita falta dessa mulher que ele ama, manda esse passarinho que fica cantando provavelmente na janela da sua serra, fazer um benefício para ele ao invés de cantar, buscar a Marília, a mulher que ele ama e que está no Brasil, em Minas. A gente enxerga aqui a localização, não é? Ele fala que é Minas, fala a localização da casa dela, né? Então, ao direito lado, em Vila Rica, perto da igreja, tem um palácio, passa a ponte, a segunda, a terceira. Então ele explica para esse passarinho aonde vai encontrar a Marília, de quem ele está distante. Mostra como é a casa dela, mostra como ela é, né? A mulher mais bela entre todas, a mais formosa. E pede para que o passarinho vá ao encontro dela e diga para ela que é ele, Dirceu, quem o manda, que fica pensando na Marília, né? Não tem nenhum alívio, sempre pensando nela, sempre sofrendo. Essa é uma das liras mais bonitas já escrita em língua portuguesa, é a Marília de Dirceu, um texto publicado em 1792, que retrata o sofrimento desse casal de apaixonados. Marília pode ter sido apenas uma musa inspiradora, mas lá em Ouro Preto, né, onde é Vila Rica atualmente, a população conta a história desse casal que nunca ficou junto, que foi separado pela Inconfidência e que Marília esperou esse homem por quem se apaixonou quando adolescente até o final da vida e que ele nunca voltou. Então a literatura trazendo aí algumas fofocas, né, mas é bastante belo se a gente pensar que esse texto foi feito para um amor de verdade, para um casal que se separou. Então esse é o arcadismo, e aqui a gente encontra a temática pré-romântica, o sofrimento amoroso provocado pela ausência do ser amado. Isso antecipa o romantismo, que é a escola literária do nosso próximo vídeo. Eu aguardo você, até mais!